Olá, vamos meditar em Colossenses capítulo 4, versículo 2 ao versículo 6. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sempre agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Nesse texto de Colossenses estão vários conselhos do nosso amado Paulo, nosso irmão Paulo, aos irmãos, à igreja que estava lá em Colossos, E talvez você não escute essa mensagem no início de semana, não sei, também não sei se no início de dia, mas independente de algo está pela frente ainda, para ser vivido por você. E eu quero deixar para você esses conselhos, como sendo conselhos da parte de Deus para você. Primeiro, a chamado de Paulo, e eu acho que isso é fundamental, principalmente em nossos dias, o chamado, a exortação, a instrução para o cultivo da vida de oração. A oração, sobretudo, ela nos dá a oportunidade de desenvolvermos o nosso relacionamento com o Senhor, de conversarmos, de externarmos o que está no nosso coração, de conversar com Ele sobre as coisas que afligem pessoas, afligem igreja, afligem nações, Então nós podemos ser aqueles que intercedem, levando ao Senhor as aflições de outros, Então é de grande importância e necessidade nos nossos dias, mesmo porque eu olho para mim, olho para a igreja do Senhor à nossa volta e vemos que muita gente, eu penso realmente que nós temos negligenciado o ministério da oração, tá? Parece que já não temos mais fé, convicção, do que significa a oração, da sua importância, do seu valor, Mas desde já eu já oro ao Senhor para que realmente, como orientação e que chegue até nós como palavra que cai ao coração, esse chamado, esta instrução para termos uma vida dedicada em oração. Eu sempre admirei uma comunidade cristã, os irmãos da Assembleia de Deus, pela forma como eles oram. Tem suas dificuldades, seus limites, mas ninguém pode dizer que eles não oram, E oram com sinceridade de coração. Já estive com muitos deles, já participei de reuniões de oração. Já houve um período na minha vida, que era uma coisa que eu tinha mais dedicação, confesso, Ultimamente Deus tem me despertado, eu acho que é por isso que eu estou compartilhando com vocês, porque realmente é algo que Deus tem mexido na minha vida ultimamente, E assim, nunca é demais, e qualquer um de nós corremos o risco, de esquecer desse valor, dessa importância, desse princípio de se viver o reino de Deus. É muito fácil, como diz a palavra, nos estribarmos no nosso próprio entendimento. E a oração, ela revela o quanto nós dependemos do Senhor. Realmente nos reconhecemos dependentes dEle, carente dEle, da sua intervenção, Então vamos orar. A outra coisa é que estejamos sempre alerta e agradecidos, Tantas coisas temos que agradecer, Mas muitas vezes há uma tendência do ser humano
a ser aquele que mais reclama, que está sempre atento ao que falta e não fica atento ao que tem, ao muito que tem na verdade, né? E fica sempre se queixando e perdendo. E um coração amargurado, um coração murmurador, é privado de experimentar a bênção do Pai. Foi assim com Israel. Israel não desfrutou da terra prometida por murmuração, mas a murmuração revela, na verdade, a incredulidade do coração, né? Enquanto a atitude de gratidão é um ato de reconhecimento do cuidado, da provisão de Deus nos mínimos detalhes. Então, sejamos agradecidos. E por 2 vezes mais, no versículo 3 e no versículo 4, isso Paulo falando aos Colossenses, ele os chama a estar orando por ele, Paulo, que estava preso por causa do Evangelho, né? Mas mesmo preso, independente das circunstâncias, ele pedia oração para que ele continuasse manifestando, levando a mensagem, né? Proclamando, e para que o mistério de Cristo, tudo aquilo que Deus tinha para revelar aos homens através dele, Paulo, fosse feito. E nós temos muito a orar, tanto pelo que Deus quer fazer através de nós, mas vamos lembrar dos missionários, daqueles que Deus tem levantado e tem enviado a lugares que eu e você não estamos indo, não fomos chamados para ir, mas outros foram, né? E o Evangelho precisa realmente se expandir. Há muitas pessoas com seus entendimentos cegados, há muita gente se perdendo, né? Como ovelha sem pastor por esse mundo afora. E eles vão conhecer a Jesus à medida que alguém pregue para eles. E alguns estão em regiões que eu e você não podemos alcançar. Mas tem aqueles que têm dito sim ao Senhor e estão lá. Então vamos ser aqueles que intercedem, né? Para que portas sejam abertas, para que a mensagem do Senhor através dos seus filhos possam ser pregada, manifestada e o ministério de Cristo possa ser proclamado. O mistério de Cristo seja proclamado. E ainda no versículo 5, diz: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Eu ainda diria, não só para com os de fora. Às vezes nos falta sabedoria para com os de dentro também. Sabedoria é algo que nunca é demais, tá? Mas vamos olhar aqui para esse texto. Para com os de fora, para aqueles que não conhecem ao Senhor, que o nosso procedimento, que a maneira como conduzimos a nossa vida possa manifestar o perfume de Cristo, possa atrair pessoas para querer conhecer o mistério do Senhor, né? E ele diz ainda: aproveite ao máximo todas as oportunidades. Será que não estamos deixando passar oportunidades de falar do amor de Deus ou para revelar o amor de Deus, né? Então, vamos estar atentos a isso. E ainda, por fim, que o nosso falar seja agradável e temperado com sal, né? Então, que a palavra dita, aquilo que saia da nossa boca, possa ser algo palatável para o outro e não algo que venha causar aversão. Então, que o Senhor nos abençoe nessa maneira de viver, nesse estilo de vida, e que a gente cresça como filhos de Deus e como testemunhas dele. Testemunhas, uma vez que fomos alcançados de fato pelo seu amor, pela sua graça, pelo seu perdão, pela sua bondade, fidelidade, enfim. E que outros possam saber que igualmente podem ser alcançados. Que a paz de Cristo seja sobre a sua vida, seja sobre a sua semana, sobre o seu dia, sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.